Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar agora um pouquinho sobre o primeiro tipo de juro que a gente vai estudar aí na matemática financeira, que são juros simples. Então olha só, o que é o tal do juro simples? É quando a taxa de juros incide apenas sobre o capital aplicado. Bom, melhor do que eu ficar falando aí teoria, vamos já pegar um exemplo, que eu acho que o exemplo ele explica melhor aí o que eu quero que vocês entendam. Então vamos imaginar a seguinte situação, ó. Aplica-se R$1.000 a juros simples com uma taxa de 5% ao mês. Calcule o montante acumulado após 3 meses. Então o que a gente vai ter aqui, ó? O capital que é R$1.000, a taxa de juro que é 5% ao mês. Esse A.M é ao mês, né? Então se fosse A.A seria ao ano. Você pode ter o juro por trimestre, por semestre, por quinzena, mas ao mês é bastante comum e ao ano também é bastante comum. E normalmente a gente representa aí a taxa de juro pela letrinha I. Então vamos fazer a conta. Como é que eu vou calcular aí, né, após 3 meses? No primeiro mês, o que vai ser o meu montante ao final do primeiro mês? O capital mais o juro. Então, o capital é 1.000 e não é uma taxa de juro de 5% ao mês? Então, após um mês, vai me render de juros 5% do capital. 5% de 1.000 vai ficar 1.000 mais 50, né? Porque aqui é 5%. 5 dividido por 100. Corta 2 zeros com 1.000, fica 5 vezes 10, que é 50. E você tem que, ao final do primeiro mês, você vai ter um montante aí de 1.050, tá? Agora, olha só, o que vai acontecer no nosso segundo mês? O montante ao final desse segundo mês vai ser o capital mais o juro ao final do segundo mês. Então, o capital é 1.000, só que olha só, gente, o juro simples, a taxa incide apenas sobre o capital aplicado, ou seja, quando você chegar no segundo mês, o seu juro vai ser 2 vezes 5% de 1.000, certo? Então você vai contar mais um mês de juro, mas é relativo ao 1.000. E aí fazendo a conta aqui, vai ficar 1.000 mais 5% de 1.000, a gente já tinha calculado aqui que deu 50, vai ficar 2 vezes 50. 1.000 mais 2 vezes 50 dá 1.100, que é o montante que ele vai ter ao final do segundo mês. E aí, finalmente, no final do terceiro mês, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter o montante final, vai ser o capital mais o juro. O capital a gente já sabe que é 1.000, e como são 3 meses, e o regime aqui é juros simples, é 3 vezes 5% de 1.000. Então fica 1.000 mais 3 vezes 50, que dá 1.000 mais 150, portanto, 1.150 é a nossa resposta final. Então, o que vocês perceberam aí nesse caso? Né? Que nesse modelo, nós estamos pagando um juro constante de R$50 por mês. Por quê? Porque ele é calculado sempre sobre o capital. Então, não importa o tempo que você tenha, você sempre vai calcular 5% do capital que você aplicou ou emprestou, tá? E olha só que interessante, pessoal. Se você montar uma sequência, né, com os valores, perceba, você vai ter aqui, ó, o primeiro termo sendo 1.000, o segundo termo 1.050, depois 1.100, depois 1.150 e assim por diante. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de sequência é essa? O que está acontecendo aqui de um termo para outro? Você sempre está aumentando 50. Isso é exatamente uma progressão aritmética. E é por isso que a gente estuda esse assunto logo depois de ter estudado o PA. Quando a gente usa o juro simples, a gente acumula em progressão aritmética, tá certo? Bom, e agora eu quero mostrar para vocês, né, como é que a gente pode montar uma formulinha para sistematizar o cálculo se caírem problemas aí com dados diferentes, né, de juros simples. Gente, aqui é bastante simples.
J é os juros, T é o tempo, I é a taxa de juros e C é o capital. Cuidado para não confundir juros com taxa de juros. A taxa de juros, gente, é a porcentagem aplicada ou por mês, ou por ano, ou por quinzena, ou por dia, enfim. E os juros é o valor em espécie, né, em moeda que você tem. Então, são coisas diferentes. E olha só, o que nós fizemos aí para calcular os juros? A gente pegou o capital, que no caso era 1.000, multiplicou pela taxa de juros, que eu chamei de Izinho, vezes o tempo, que no caso 3 meses. Portanto, é uma formulinha bastante simples e bastante famosa para juros simples. J é igual Tzinho vezes I vezes C. Que eu, em homenagem aí à comunidade gamer, gosto de chamar essa formulinha de joystick, né? Lembra do joystick? Juro é tempo vezes taxa de juros vezes capital. Agora, um outro cuidado que vocês devem tomar quando forem resolver exercícios de juros simples é o seguinte. A taxa de juros ela vai ser relativa ou ao mês, ou ao ano, ou à quinzena, ou ao dia, ou à semana, ou whatever, não importa aí, tá? Tome cuidado para sempre colocar a unidade de tempo como a mesma na taxa de juros. Porque se você fizer isso, não fizer na mesma unidade, vai dar ruim. Então, se ele que nem nós fizemos aqui, né? Ele deu a taxa de juros ao mês e eu coloquei o tempo em meses. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, é comum o cara dar o I e o T em unidades de tempo diferentes. A gente tem basicamente 2 casos. O primeiro caso, quando você tem aí a taxa de juros numa unidade de tempo que a gente pode considerar como, vamos lá, maior. Quer ver, ó? Deixa eu dar 2 exemplos que acho que vai ficar mais claro. Ele pode, por exemplo, dar uma taxa de juros ao mês, certo? E perguntar quanto que vai render a aplicação em 1 ano. Bom, a gente vai ter que saber que 1 ano são 12 meses. Então, mesmo ele tendo falado tempo em ano, você não vai colocar 1 ano. Como a taxa de juros está por mês, você vai colocar 12 meses. Mas também pode acontecer o contrário. De, por exemplo, ele te dá uma taxa de juros ao ano e perguntar o seu montante relativo, por exemplo, a 4 meses. Então aqui o que tem que fazer? Pensar que esse 4 meses, o que é? 4 meses é 1/3 do ano. Ou então, se você preferir, como ele deu a taxa de juros ao ano e é um juro simples, você dividindo por 12, você tem a taxa de juros ao mês, e aí, ok, você usar a taxa de juros ao mês com um tempo 4 meses. Então, sempre tome cuidado, que é uma das maiores coisas que as pessoas se confundem aqui nessa matéria, é isso, tá? O tempo que está na taxa de juros tem que ser o mesmo tempo T aqui. E finalmente, né, então a gente calculou o juro por aqui. Para calcular um montante, é só lembrar daquele conceito inicial básico que a gente viu no outro vídeo. O montante é sempre igual capital mais juros, ok? E para terminar esse vídeo, pessoal, eu vou dizer para vocês que juros simples, no geral, a gente só vê na aula de matemática, porque a vida real, eu pelo menos não conheço um lugar até agora que eu tive contato com aplicação com juro que funciona como juro simples. No geral, a vida real é regida pelo juro composto, que é o que a gente vai ver aí no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau!